Sejam muito bem-vindos em meu canal. Eu sou o professor Luiz Carlos e hoje nós vamos estudar um conteúdo chamado lei de Hess, tá? Então acompanhe aí, ó. O que seria uma lei de Hess, tá? A lei de Hess, ela indica a variação de entalpia de uma reação, né? Quando essa reação ela apresenta variações da entalpia de suas etapas, tá? Então vou pegar como exemplo aqui, ó. Calcule o ΔH dessa reação aqui, ó. Reação do reagente A se transformando em um produto C. Coloquei aqui ΔHR, ou seja, ΔH da reação. E coloquei um ponto de interrogação porque ela é a nossa pergunta do nosso exemplo aqui. Para isso, ele vai utilizar etapas, ó. Etapas que formam essa reação, tá? Utilizadas para formar essa reação. Então, eu peguei etapa 1 e etapa 2. Na etapa 1, eu tenho o A se transformando em B. Na etapa 2, eu tenho o C se transformando em B. Tá? Nessa primeira reação, o ΔH, ó, o ΔH da reação 1 é 70 kJ e o ΔH da reação 2 é 30 kJ. Então, observe aí. Como que nós vamos utilizar aqui para fazer o cálculo do ΔH utilizando a lei de Hess? Eu vou começar pela reação da pergunta, ó. Reação da pergunta. Na pergunta aqui, ó, eu vou começar pelo A. Onde que eu tenho o A aqui, ó, nessas duas equações? Eu tenho aqui, ó. Tá? Tem alguma diferença dos dois? Não, né? Os dois estão antes da seta, tá? Como os dois estão antes da seta, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos manter a equação 1, tá? Então, manter 1. O que é manter 1? Escrever igual, tá? Então, vamos escrever essa equação 1 igual, ó. Primeiro é o A, setinha, B, tá? Aí eu vou copiar o ΔH da primeira reação, que é mais 70 kJ por mol. Feito isso, nós vamos para a segunda equação. Ó. Na segunda equação não, desculpa. Sempre na equação da pergunta, tá? Então, começamos pelo A, sobrou quem aqui? Sobrou o C. Onde que eu tenho C aqui, ó, embaixo? Eu tenho aqui, ó. Eles estão posicionados iguais? Não, professor, ó. Aqui ele está depois da seta, ou seja, no produto. Aqui ele está antes da seta, ou seja, no reagente, tá? Como na reação da pergunta ele tem que estar do lado do produto, o que nós vamos fazer com essa equação 2 aqui, ó? Nós vamos ter que jogar esse C para lá, ou seja, para o lado dos produtos, tá? Então, com isso, ó, nós vamos inverter a equação 2, tá? Então, a primeira equação A1 nós mantemos, a segunda nós vamos inverter, tá? O que é inverter? Quem está depois da seta, que é o B, passa a ficar o quê? Passa a ficar antes, tá? Aí coloca a seta. Esse C aqui que estava antes da seta, ele vai ficar depois da seta. Só que é o seguinte, ó. Vejam só que interessante. Como nós invertemos a equação, nós vamos ter que inverter esse sinal aqui. Então, ó, ele era positivo, vai ficar o quê? Vai ficar negativo. Então, o ΔH da equação 2 ele vai ser igual a menos 30 kJ por mol. Tá? Feito isso, ó, vou passar um traço aqui embaixo. O que nós vamos utilizar aqui, ó? Os iguais, ó, os elementos iguais antes e depois da seta, nós vamos ter que cortar. Então, ó, eu tenho o B antes da seta, e eu tenho o B depois da seta. Então, um antes da seta e um depois da seta, o que nós podemos fazer? Nós podemos cortar. Tem mais alguém aqui que eu posso cortar? Não, professor. Então, a gente vai copiar o que sobrou. Quem que sobrou? Ó, sobrou o A. Aí sobrou a seta, né? E aqui embaixo sobrou o C. Vejam que interessante, ó. O que sobrou aqui embaixo, ó, A formando C, é exatamente a nossa pergunta aqui, ó. Então, a nossa pergunta não era A formando C? Então, aqui também nós temos A formando C.
Com isso, como as duas equações aqui são iguais, ó, a da pergunta que nós obtivemos aqui, significa que o nosso processo aqui, ó, de manter, inverter, nosso rearranjo, nossas variações das etapas, elas são corretas, tá? Como ela está correta aqui, nós podemos pegar esses dois valores aqui, ó, e somar, tá? Nós vamos somar esses dois valores aqui, ó. Cuidado, não vão confundir com o cálculo do ΔH que nós aprendemos anteriormente. Lá nós fazemos produto menos reagente, produto menos reagente. Aqui a gente não vai fazer menos, a gente vai somar. Esse eu vou somar com outro. Então vai ficar assim, ó, ΔH vai ser igual mais 70 kJ. Vou colocar só os 70, tá? Mais menos 30. Tá? É uma soma aqui, nós somamos todos os ΔH que nós tivermos aqui. Então aqui vai ficar assim, ó, ΔH mais 70, mais com menos vai ficar menos, tá? Nós vamos chegar no valor aqui de mais 40 kJ por mol, que é o nosso resultado aqui. Então vejam só que interessante aqui, ó. A reação A formando C, que era a nossa pergunta, né? Ó, o ponto de interrogação é igual a 40 kJ por mol, tá? Agora nós vamos para o segundo exemplo aqui nosso aqui, tá? Nesse segundo exemplo aqui, ó, eu coloquei o cálculo do ΔH da reação de fotossíntese, tá? E ele passou aí a nossa reação de fotossíntese, ó, 6CO2, 6H2O, C6H12O6, né, que é a glicose, mais 6O2, que é o oxigênio. Então, quanto que vai ser o ΔH? Ó, ponto de interrogação aqui, tá? Para isso, ele passou duas equações, ó, equação 1 e equação 2, tá? Equação 1 ele falou que o ΔH é menos 70, e equação 2 ele falou que o ΔH é menos 1.235 kJ, tá? Então, o que nós vamos observar aqui? Pensa o seguinte, ó. Vou pegar aqui a caneta verde. Pensa o seguinte, ó. Aqui, ó, o primeiro elemento que nós temos é o 6CO2, tá? Só que, ó, o CO2, eu tenho ele aqui. E eu tenho ele aqui, ó. Eu tenho ele em duas equações, tá? Como eu tenho ele nas duas aqui, ó, tanto na primeira como na segunda, eu não vou começar por ele. Por quê? Porque se eu começar por ele, o cálculo vai ficar muito difícil de poder arranjar as equações, tá? Então eu vou ignorá-lo. Com isso, ó, eu vou utilizar aqui o H2O, tá? H2O. Onde que eu tenho o H2O aqui embaixo? Eu tenho ele aqui, professor, ó. H2O aqui, ó. Tá? Só que o seguinte, ó, o H2O, nessa equação da pergunta que está antes da seta, e aqui na equação 2, ó, ele está depois da seta, tá? Então aqui, como aqui está depois e na pergunta ele tem que aparecer antes da seta, o que nós vamos fazer, ó? O H2O aqui está na equação 2, ó, então nós vamos inverter, escrever aqui, ó, inverter 2, ó. Nós vamos inverter a equação 2, tá? Deixa eu só escrever mais para um ladinho aqui, senão não vai caber, tá? Inverter equação 2. Só que tem um outro porém também, que não sei se vocês observaram, ó. Aqui eu tenho quantos H2O? Eu tenho 3. E aqui na pergunta, ó, tem que aparecer quantos? Tem que aparecer 6, tá? Como é que eu faço esse 3 virar 6? Apenas multiplicando por quanto? Por 2, tá? Porque 3 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 6. Então, nós vamos inverter a equação 2 e nós vamos multiplicar por quanto? Nós vamos multiplicar por 2. Inverte 2 e... Vou colocar aqui, ó. Multiplica por 2, tá? Então, inverter 2 e multiplicar, colocar aqui, ó, e multiplicar por 2.
Inverter 2 e multiplicar por 2. Tá? Multiplicar 2 vezes, tá? Então a coisa vai ficar assim, ó. Lembrando que a equação 2, ó, começar pela 2 aqui. Multiplicando aqui, ó, vamos copiar 2, ó. Só que é o seguinte, ó, nós vamos inverter ela. Não esqueça, ó, inverter primeiro. Se eu vou inverter, ó, eu vou copiar o final primeiro, porque isso aqui que está depois vai ter que ser escrito antes. Então ele vai vir para cá, ó. Só que nós vamos multiplicar por... Vamos fazer o seguinte, ó. Como nós vamos multiplicar ela por 2, ó, vamos fazer assim, ó, vezes 2, para não esquecer. Vezes 2. Vezes 2 e... vezes 2 e aqui também o ΔH vezes 2, tá? Como ela vai ser invertida, eu vou começar pelo final. Então, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, 4 CO2 gasoso mais 3 vezes 2 vai dar 6. 6H2O gasoso, tá? Aí, setinha, tá? Nós estamos invertendo, ó. Antes da seta, depois eu copio antes. Isso aqui que está antes eu vou copiar depois. Então, ó, aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Antes dessa fórmula aqui, ó, tá sem número, ó. Quando tá sem número significa que é 1. Então, 2 vezes 1 dá quanto? Dá 2. Vai ficar 2 C2H5OH mais 2 vezes 3 vai dar 6. Então, é 6O2 gasoso. Agora aqui, ó, vamos copiar o ΔH, ó. Não cabe ali, vou copiar aqui embaixo, ó. ΔH vai ficar igual ao seguinte, ó. Não esqueça, ó, como nós invertemos ela, ó, inverte por 2, primeira coisa que vamos fazer aqui, nós vamos inverter esse sinal, ó. Era negativo, vai ficar positivo aqui, tá? E vamos multiplicar por 2. Multiplicando por 2, isso aqui vai dar 2.700, né? 2.700 quilojoules. Por mol. Não, é 2.570, tá? Desculpa, 2.570, tá? 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7, né? 2.470. 2 vezes 2, 4, tá? Por isso que é importante fazer a conta, tá? Vai fazer de cabeça, às vezes erra, tá? Agora vamos para o próximo aí. Essa substância aqui, ó, C6H12O6, ó. Onde que eu tenho ela? Aqui embaixo, ó. Eu tenho ela aqui, ó. C6H12O6, ó. As quantidades aqui são iguais, né, ó? Porque como aqui tá sem número, ó. Por que que eu falo quantidades? Ó? Como aqui tá sem número antes, significa que é 1. Aqui também, ó. Deixa eu só marcar aqui, ó. Como também tá sem número antes, significa que é 1. Então as quantidades são iguais. Então aqui eu não preciso multiplicar, tá? Eu não preciso multiplicar. Só que aqui, ó, na equação, ela está antes da seta. E aqui na pergunta, ela tem que aparecer depois da seta. Então, nós vamos ter que inverter, tá? Então, vou marcar assim, ó, inverte 1. Inverter 1. Inverter 1, tá? Aí ela vai ficar assim, ó. Vai ficar... inverter, tá? Não esqueça, ó. Inverter, nós vamos começar pelo final, ó. Depois da seta primeiro. Então, vai ficar 2 C2H5OH líquido mais 2 CO2 gasoso. Coloca a setinha. Agora, ó, copiamos depois, agora vamos copiar antes. Quem que eu tenho antes da seta? C6H12O6 aquoso. C6H12O6 aquoso, tá? Agora o ΔH aqui, ó. O que que nós vamos fazer, ó?
Como essa equação 1, ó, nós também estamos invertendo, ó, inverte 1, nós vamos ter que inverter esse sinal aqui, ó. Era negativo, vai ficar positivo. Então, o ΔH aqui vai ser mais 70 kJ. Tá? Feito isso, ó, nós vamos passar um traço aqui e vamos comparar os iguais, tá? Quem que eu posso cortar aqui que está igual antes e depois da seta, ó? Eu tenho 2C2H5OH líquido antes, eu vou cortar com esse 2C2H5OH que está depois. Antes, eu corto com quem está depois. Lembrando que a substância tem que ser o quê? Iguais, tá? Aí, vamos lá. Professor, eu posso cortar aqui, ó, 4CO2 e 2CO2? Posso cortar eles? Não, pessoal. Por que que eu não posso? Ó, esse está antes da seta. E esse aqui de baixo também está antes da seta. Eu só corto quando está um antes e um depois. Quando os dois estão do mesmo lado, ó, os dois estão do mesmo lado, ou seja, os dois estão antes da seta. O que que nós vamos fazer? Nós vamos somar os dois, tá? Então aqui somando os dois, ó. Que era para ter feito de azul, né? Agora que eu vi. Somando os dois, ó. 4CO2 com 2CO2. Vai ficar 6CO2. Tá? Quem mais que eu tenho, ó, antes da seta? Antes da seta eu tenho 6H2O. Certo? Aí eu coloco a setinha. Quem que sobrou aqui antes da seta? Ó, C6H12O6. Aqui. Mais sobrou esse 6O2 aqui. Tá? E esse ΔH eu vou escrever aqui, ó, na frente do outro aqui, ó. Escrevi aqui na frente da equação. ΔH aqui ficou mais 70 kJ por mol. Então, ó, sobrou esses 6O2 gasosos, tá? Aí veja que interessante, ó, pessoal, ó. Vamos comparar a pergunta aqui, ó. Essa equação, ó, de baixo, ó, ela é exatamente igual, ó, à nossa pergunta aqui, que eu vou passar de laranja aqui, ó. Ela é exatamente igual a essa pergunta aqui, ó. Tá? Então, ó, como elas são iguais, essa parte de baixo que era para mim ter feito de azul, tá? Igual eu fiz aqui, ó. Mas eu esqueci, agora já foi. Mas acho que dá para entender assim, tá? Por que que era para ter feito de azul aqui essa parte de baixo? Porque é a resposta, né, ó? Resposta que eu fiz de azul, né? Então, essa parte aqui que eu de baixo aqui, ó. Essa parte de baixo aqui, ó, que eu tô colocando de preto aqui, ó. Onde está preto, vocês podem escrever de azul, tá? Que é a resposta. Tá? A parte de baixo do azul aqui, tá? Onde está preto, pode escrever tudo de azul. Então, essa equação aqui que eu marquei de laranja, ó, ela é exatamente igual à nossa pergunta aqui, tá? A única coisa que eu fiz errado aqui, que aqui era gasoso. A água aqui é... Cadê? Essa água aqui eu devo ter copiado ela errado aqui. Aqui deve ser líquida, tá? Vamos arrumar aqui. Deve ser líquida. Tá? Aí aqui embaixo ela também vai aparecer líquida, tá? Então a equação é exatamente igual. Como elas são iguais, significa que o nosso processo aqui de inverter, multiplicar, tá? Ele está correto. Como ele está correto, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar esses dois ΔH aqui, ó. Certo? Ó, nós vamos somar os dois. ΔH aqui vai ficar igual. Vamos somar, ó, mais 2.470 mais 70. ΔH vai ser igual a mais 2.540 kJ por mol. Essa aqui é a nossa resposta, tá? Então, pessoal, ó, por hoje é só. Bons estudos a todos e até mais, tá?